desse quadro. Forma fralda, casa, mobiliário. Sim. Pera aí, mulher! Deixa eu abrir aqui o... Ok. Eu já tenho 81 curtidas. Não, só 3. No meu só tem. Ó. Podemos. Olá, seja bem-vindo ao Verbo Literário, o Clube do Livro da Rede Verbo TV. Nós estamos agora integrando a grade da Rede Verbo e você pode nos assistir pela TV, no canal 110 da Telecab, na TCM Box e também no YouTube. Eu estou aqui acessando agora o link, né? E você pode nos procurar no canal Verbo Literário, acessar também esse vídeo que está ao vivo e comentar no chat. Engaja com a gente, aproveita esses primeiros momentos também, os primeiros minutos, para estar compartilhando com pessoas ou nas suas redes sociais. E hoje a gente tem um personagem pentecostal. Tem que ser pentecostal. Exatamente. Então, eu estou só aproveitando aqui os primeiros minutinhos para enviar para alguns grupos no WhatsApp. Você pode fazer também a mesma coisa. E em breve a gente começa, certo? Para os amigos, amantes do avivamento também. Mesmo que ele não possa assistir agora, eu sempre coajo os meus para assistir. Exatamente. Então, quero saudar você que está no chat também. Nosso irmão Paulo Eduardo, boa tarde a todos, graça e a paz. Sua bondade me seguirá todos os dias. Nós temos a nossa irmã Fátima, boa tarde. Marislane, Márcia, Juliette, Marta Jussiara. São as duas irmãs, Marta Jussara e Marta Jussiara. Então, sejam muito bem-vindas. Eu já reconheço aqui integrantes do nosso Clube do Livro, não é isso? E sejam todos bem-vindos. Hoje, Dani também acabou de entrar. Hoje nós vamos falar sobre Charles Fox Parham. Então, Vanessinha, suas saudações. Saudações ao povo de Deus, aos avivalistas. Exatamente. Então, seja bem-vindo, né? Algumas pessoas que já tiveram na outra live. Praticamente todo mundo que está aqui já esteve em algum das outras lives. Então, reitero, né, o pedido da sua troca, né? Ainda que você não tenha lido aqui a história, eu não conheço a história de Parham. Ele realmente não é um ministro tão conhecido, né, dos avivamentos. A gente sabe que existem alguns avivamentos mais divulgados, mais conhecidos. Ele não é mas ele é um precursor de um dos grandes avivamentos, que é o avivamento de... William Seymour. Da Rua Azusa. Então, ele teve uma grande influência, uma grande contribuição nesse avivamento, e a gente, às vezes, não escuta tanto falar sobre ele, mas você sabe, todo mundo que está aqui sabe, e tem vivido histórias particulares de avivamento. Então, certamente, em algum momento, você vai se identificar com a história dele em algum aspecto. Então, dá aí a sua contrapartida, o seu feedback, né? De repente, algumas experiências mesmo. A gente está aqui para compartilhar experiências que você tem vivido nesses últimos dias, né? Do poder de Deus se manifestando através da sua vida, revelações, o que tiver no seu coração, né? Que tem a ver aqui com o contexto da história de Parham. Compartilha aí conosco. É muito... Eu me sinto muito feliz, né? Em poder compartilhar com as pessoas, com os irmãos, né? O que Deus tem feito nesse tempo e também na vida particular de cada um. Então, você está convidado, convocado e intimado a compartilhar, né, coisas que você vai vendo aí que está semelhantes, né? Lógico que num contexto às vezes diferente, mas que você observa na vida, na sua vida, que a gente vai relatando aqui na vida de Parham também. Exatamente. Então, se você está assistindo o programa pela primeira vez, esse é o seu primeiro episódio, eu já quero antecipar e dizer que outros episódios já estão gravados e disponíveis no nosso canal. Você pode assistir lá, né, e ver. Nós já falamos sobre
Smith me ajude. Essa é mais difícil de ser. Vovó Éter. Vovó Éter, John Alexander Downey, de Gales, Evan Roberts. Então, não deixa também de assistir esses outros avivalistas. Se você, como eu já disse, né, se você está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos debatendo, conversando um pouco sobre uma série de livros do Robert Liardon. Essa câmera aqui fica melhor, né? Os Generais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que está... Um homem de Deus. O personagem fica tão, né, distante. Um homem de Deus. Real, gente. Toda história é real. Se você está estudando, não é uma história inventada. Algumas são reais até demais. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre um homem de Deus, Charles Fox Parham. Ele está no capítulo 4, na página 87. Né? Ele foi conhecido por ministrar cura, batismo no Espírito Santo e também por trazer de volta à tona, né, restaurar o entendimento do falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Ele nasceu no dia 4 de junho de 1873 em Iowa, nos Estados Unidos da América. E, né, como falado, ele foi uma dessas vozes no que diz respeito ao ministério de cura, né, a compartilhar com as pessoas que cura divina fazia parte da pregação do evangelho, mas a sua infância, é sobre isso, né, o primeiro tópico que a gente vai conversar agora, a sua infância ela foi marcada por muitas enfermidades. Exatamente. Então, fala que aos 6 anos, né, ele foi acometido de uma febre terrível. Mas ele já tinha sofrido durante 5 anos, né, de um problema de espasmos, né, não fala bem o que é enfermidade, não dá nem muito para associar com a enfermidade que a gente conhece, né? Atualmente, pelo menos, eu não consegui associar nenhuma, mas diz que por conta dessa outra enfermidade que ele passou 5 anos sofrendo, né? A cabeça dele ficava como que, assim, popularmente falando, inchada, né? Por consequência de alguns espasmos que ele se manifestava, né? E além desse quadro, né, de enfermidades, a gente vê que ali nos primeiros anos, né, que é tão importante para o desenvolvimento da personalidade, da intelectualidade, né, de todos os aspectos da alma, né, do ser humano, ele ainda perde a mãe dele com 7 anos. Então é uma infância marcada, né, de questões bem complexas, né, de dores, né? Até o próprio livro ele fala sobre o autor, né? Sobre o sentimento de dor que ele sentiu, né? Além paralelamente da enfermidade, da sensação de melancolia, né? De solidão, né? Ele tinha outros irmãos, mas perder a mãe ali dentro dessa primeira infância não é uma coisa simples de lidar, né? Exatamente. O livro também fala que aos 9 anos de idade ele teve um reumatismo inflamatório, né? E o autor do livro ele fala que a pele dele ficou como que transparente, né? Aos 9 anos de idade. E ainda também nessa idade foi quando o chamado dele começou a ser aflorado, né? Então, um texto que ele dizia, né? Que ele compartilhava que via sobre ele de forma forte, né? Era o mesmo texto que via sobre Jeremias, né? Ai de mim se não pregar a palavra, se não pregar o evangelho. E muito forte, né? Já desde pequeno a gente entende que ele vinha de um lar cristão, mas o chamado dele desabrochou nessa idade de 9 anos de idade. Nessa idade, né? De 9 anos. E é bem interessante que até talvez pelo contexto de família e de vida dele, né? A gente vai ver que ele vai se converter, se eu não me engano, com 13 anos, né? Diz que ele teve acesso aí somente a 2 pregadores, né? E dentro dessa experiência, não diz quem são os ministros, mas dentro dessa experiência, ele nasceu de novo. Mas antes disso, antes de propriamente nascer de novo, né? Como se essa inclinação, esse senso de responder um chamado fosse tão intenso que antes dele mesmo se converter, ele já se propôs a estudar a palavra, né? Diz que não tanto por conta de onde ele morava, né, como da época, não existiam muitos livros, né, como a gente tem acesso hoje. Hoje você tem 1 milhão de livros que lhe ensinam a pregar, sobre oratório, sobre várias coisas, sobre o próprio contexto bíblico,
mas ele não tinha acesso, mas não foi uma desculpa para que ele não buscasse, ainda como criança, né? Como cumprir esse chamado. Antes mesmo de se converter, ele se propôs a estudar, né, a Bíblia e alguns livros, e já ministrava sermões, o texto fala sermões eloquentes, né, ainda que não tivesse uma plateia de pessoas para nascerem de novo, mas ele já ministrava, né, experimentalmente para o gado da família, né, enquanto ele estava ali nos trabalhos corriqueiros de fazenda, ele se propunha a ministrar e ministrava com muita eloquência para as vacas, né? Exatamente. O texto fala que ele ministrava desde os assuntos relacionados ao céu como ao inferno, né? Para o gado da família. Ministrar sobre o inferno para as vacas. Exatamente. Só corrigindo, gente. Ai de mim se não pregar o evangelho é um texto citado por Paulo e não por Jeremias. Eu disse Jeremias porque eu estou meditando no livro de Jeremias, aí tudo para mim é Jeremias agora. As histórias, os textos vão tudo se entrelaçando. Exatamente. Né? E era esse o texto que saltava no coração dele, né? Ele tinha uma intensidade muito forte no que diz respeito ao chamado, é tanto que desde novo, muito novo, isso já é aflorado dentro dele. Mas no que diz respeito à salvação, e esse, não sei você, mas pessoalmente eu achei muito bonito o relato, né, da convicção de salvação que ele teve. Como eu já disse, o livro dá a entender que ele minimamente ele tinha na família, né, um convívio com o evangelho, mas fala de uma ocasião específica em que ele, em uma dessas ministrações, né, um desses dois ministros, ele confessou a Jesus, mas ele não teve não teve um impacto nas suas emoções, né? Então, ele não chorou, não sentiu felicidade, mas ele confessou o Senhor Jesus e como Senhor e como Salvador. E o texto relata que um dia, na casa dele, ele começou a cantarolar uma música, né? E um trecho específico da música que diz: "Estou vindo para a cruz". Eu vou ler essa parte porque é bem interessante, né? Ele fala que ele teve a convicção, a certeza de que ele havia sido salvo. E diz assim, né? "Brilhou do céu uma luz como o brilho do sol e como o golpe de um raio, isso penetrou em cada fibra do meu ser de maneira emocionante". Esse homem foi tocado, né, pela convicção de salvação. Depois já dessa convicção de chamado, né? Porque ele tinha essa convicção de que era chamado por Deus e depois veio essa convicção de que ele estava salvo, foi salvo no Senhor, né? Eu particularmente gostaria de ter visto essa história antes, né? E você pode fazer o seu relato aí. Quero abrir aqui o relato da minha conversão. Ele aparentemente não fala, assim, que tipo de ensino ele teve, né? Fala que sobre o novo nascimento. Fala que ele entendia que precisava de um profundo arrependimento, mas é como se ele não tivesse experienciado nas suas emoções, né? E chegou um momento em que ele teve convicção. Aconteceu um pouco comigo. Para mim, quando, né, eu me propus nascer de novo, a me converter, eu não fui acometida, né, de muitos sentimentos. Eu entendi simplesmente que era uma necessidade, né, me pareceu algo muito coerente. E eu disse, tá bom, eu quero, né? E depois já passei ainda alguns tempos meio que sem entender muito e meio que duvidando, né? Embora tenha sido muito bem instruída no lugar onde eu estava escutando a palavra, mas ainda como se não fosse o suficiente, né? A revelação daquilo que eu tivesse recebido, embora eu tivesse decidido, não tinha sido muito suficiente. E eu, né, eu vi que ele fala, né, que ele ficou muito oprimido, porque ele não tinha essa convicção. E eu passei um tempo assim, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque não tinha chegado a essa convicção. Mas certamente, se você nasceu de novo, quer seja, né, muitas pessoas têm uma experiência muito forte e uma convicção imediata, né? Por conta ali de não só de questões sentimentais, mas pela própria experiência, vim munida de muita convicção. Mas se você nasceu de novo, certamente, em algum momento, essa convicção chega. Exatamente. No meu caso, já foi bem progressivo também. Não foi um download, não. A convicção de salvação. Né? Mas não foi. Eu senti que eu fazia parte de algo maior, né? E lembro da necessidade de pedir ao pastor que orasse comigo em todos os cultos, né? Como não foi o pastor Jackson, né? Foi um outro pastor, mas o pastor Jackson fala algo que eu acho bem engraçado, né? Ele fala: a minha mente, o meu espírito já entendeu, falta só convencer minhas pernas. Então, todo culto eu ficava nessa condição, né? Eu já entendi,
já entendi que o Senhor Jesus me salvou e tudo, eu preciso confessar publicamente e tal. Mas as minhas pernas não obedeciam, né? E aí eu lembro que teve um dia específico que eu me enchi de coragem, né? E fui. E exatamente nesse dia o pastor não fez o apelo, mas aí eu fui, procurei ele, né? Pastor, eu quero confessar Jesus e tal. E assim, ninguém da minha família tinha. Todos eram de um contexto assim mais religioso, né? Mas não profundamente, era mais uma questão de tradição, né? E aí eu consegui romper isso, né? E eu lembro assim que nesse dia o impacto de, meu Deus, eu faço parte da família de Deus, né? Foi realmente muito bom. Mas fechando esse parêntese, né? Como já dissemos, né, essa convicção do chamado dele era muito forte, desde os 9 anos de idade, Deus estava falando com ele. E aí tudo aconteceu muito rápido, né, relativamente muito rápido. Aos 15 anos ele já dirigia, já era professor, né, na escola dominical. Aos 16 anos ele entrou na faculdade do Kansas e algo começou a penetrar nessa convicção. Você quer falar sobre isso? Eu vi você se empolgando. Então, já. Eu sempre me empolgo, mas pode continuar. Exato. Ele começou a ouvir sobre as condições, né, financeiras daqueles que estavam ministrando a palavra. Isso começou a trazer um certo medo, né, para ele. E, além disso, né, também alguns níveis de rejeição que essas pessoas experimentavam. Né? Então, esses dois temores começaram a ganhar espaço, né, naquilo que ele já tinha enquanto convicção, e então ele veio durante algum tempo, renunciar ao seu chamado, deixar isso de lado, né, procurar uma outra vertente para se desenvolver. Né? De fato, né, ele viu que ali ser um ministro do evangelho era algo que não era bem aceito, né, e que muitos, no contexto, principalmente da época, aqueles que viviam, né, para ministrar, para pregar a palavra, para fazer exclusivamente a vontade de Deus, essas pessoas viviam muitas vezes em condições paupérrimas, né? Que era algo que ele não desejava. Exato. Ele, nesse contexto de entrar na universidade, então ele já, né, meio que procurou uma alternativa profissional, né? E até fala que ele pensou em ser médico, né? Seguir aí pelo rumo da medicina, pelo fato de ter sofrido de muitas enfermidades. E aí ele viu, né, nesse campo, né? Eu acredito que além de ser algo para sustento, ele via, né, uma oportunidade de ajudar pessoas, porque o ministério, né, fazer a vontade de Deus sempre pressupõe você alcançar pessoas, né? Então eu acredito, o livro não diz, mas eu acredito que ele pensou como um plano B, né, que ele não deixaria de ajudar pessoas, mas que ele seguiria uma profissão que naturalmente teria ali um sustento mais garantido que o ministério. Né? O curioso é que fala que mesmo nesse período em que ele esteve estudando para medicina, ele era atormentado com a ideia, né, de que ele havia feito uma promessa de que ele seria um missionário, que ele tinha um chamado no Senhor, né? Não somente não para a medicina, mas para pregar a palavra. E aí o livro relata que ele teve uma dessas crises de febre, né, que ele tinha desde criança. E nisso ele precisou ficar durante alguns meses de repouso, né, sem conseguir estudar, sem conseguir se levantar. Na verdade, ele estava quase à beira da morte. E nessa condição, o que vinha sobre ele, né, aos ouvidos dele, o que soava sobre os ouvidos dele era: você vai pregar? Você vai pregar? Né? A gente consegue meio que sentir, né, a angústia que ele sente. O livro não sei se você percebeu isso, Amanda. Eu até perguntar, eu perguntar nos bastidores, mas não deu tempo, lembrei agora. Ele não traz essa relação causal da promessa que ele fez, que a gente não comentou no início, mas diz que no leito de morte, no leito de morte não, após a morte da mãe dele, né, ele fez uma promessa a si, né, e diante dos céus, de encontrar-se com ela nos céus, né? Ele entendia que ela iria para o céu e que ele, né, encontraria com ela lá. Então, não tem uma relação, assim, direta no texto, mas penso eu, né, isso é uma coisa particular minha, de que até essa promessa ali, de enquanto criança, né, de chegar ao céu, né, embora a gente entenda que chegar ao céu, a salvação não é por obras, mas eu penso que esse voto, né, Foi uma âncora, né? Foi uma âncora para que
ainda que ele quisesse cumprir algo diferente, mas aquilo estivesse o tempo todo, né, seguindo os intentos, né, as inclinações do coração dele, né, aquilo que ele prometeu ali de ser um missionário, né, de encontrar com a mãe dele, todo o contexto, né, de fazer a vontade de Deus, meio que não deixou ele ir para outro caminho, né? Exatamente. E aí o livro vai contar que ele voltou, né? Ele retornou para esse lugar de desejar obedecer o chamado de Deus para a vida dele, mas que a condição de pobreza, né, que atemorizava ele e alguns outros ministros da época, né, continuou, né, na mente dele, e ele clamou a Deus dizendo: se o Senhor me enviar a algum lugar em que eu não tenha de pedir ofertas ou mendigar para viver, então eu pregarei. Então ele retorna a esse lugar de querer mesmo obedecer a Deus, mas ele estava numa condição de saúde tão fragilizada, né? E o texto fala que ele estava recebendo mesmo morfina, né? Acamado. E aí ele não conseguia mais nem agregar algumas frases, né? Na oração de pedindo cura a Deus. Mas ele fala, o livro fala que ele começou a meditar na oração do Pai Nosso, né? A oração modelo que o Senhor Jesus nos ensina, e na parte em que nos é ensinado, né, que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu como na terra, o livro fala que ele teve um vislumbre da vontade de Deus, não somente para ele, mas para toda criatura, né, que era a vontade de Deus que todos experimentassem de saúde plena. E aí o livro fala que ele foi curado, né, instantaneamente. Alguns órgãos, seus pulmões começaram a responder àquela oração, alguns dos seus sistemas, né, que já estavam em falência, começaram também a corresponder. Ficaram somente algumas sequelas no tornozelo dele, e posteriormente ele também vai ser curado, né, em um outro momento, mas instantaneamente, depois daquele vislumbre que ele teve, depois daquele entendimento da revelação, ele foi instantaneamente e sobrenaturalmente curado. E eu particularmente, já na minha infância, né, eu tive esse problema, que é a febre reumática, que é uma coisa que causa muitas dores, né? E aí ele ainda ficou, né, geralmente dá mais, assim, pelo menos eu sentia mais dores nas articulações, que foi aonde ainda ficou, né, como que sequelas, ele não recuperou totalmente. E aí fala que é como que essa última necessidade, né, de cura foi ali como que uma prova, né? Uma prova que eu acho interessante que diz que ele estava se arrastando, né? Então, aparentemente, ele não conseguia ainda talvez andar muito bem, se firmar nos tornozelos, né? Porque realmente é uma coisa que causa bastante dor. E aí, enquanto se arrastava, né, ele falou ao Senhor que se ele fosse curado completamente, né, se tivesse a cura completa, sem nenhuma sequela, ele iria cumprir, deixaria a universidade, né, e iria cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E foi o que aconteceu. Ele foi curado completamente, né? E aí começa rapidamente a entrar, de fato, no ministério. Ele, nesse momento, ele deixa a faculdade, né, entra de vez no ministério. E o próximo tópico, né, o livro fala de uma primeira reunião evangelística que ele mesmo promoveu em uma escola no Kansas, quando ele tinha 18 anos. Eu fico muito impressionada como as coisas aconteceram, né, aparentemente tão rápido para ele, né, com uma idade sendo tão novo, né, ele já realizou algumas coisas. E aí fala que naquela comunidade, que era uma comunidade interiorana, ele era um completo desconhecido, mas ele promoveu esse evento, essa reunião, para que pudesse compartilhar a palavra. Exato. Até fala que as pessoas não sabiam, né, como corresponder ali aquela exposição à palavra nos primeiros dias, mas né, para entender que era alguns dias, ele não diz exatamente quantos dias, né, mas depois de algum tempo, essas pessoas começaram a responder e eram, né, salvas. Aí, nesse mesmo contexto, uma família, né, que participou dessa reunião evangelística, né, como se fosse um culto, né, um culto, só que não dentro do contexto de igreja.
a família da futura esposa dele, né, conhece-o e o chamam novamente. Aí, nesse contexto, que é a esposa dele, né, é Sara, ela vem, ela estava, eu não, ela morava no Kansas, né? Ela Isso. morava, estudava no Kansas, né? Disse que ela era uma moça refinada. E ela vem para escutar, tanto que o título da sessão é Um Caipira Poderoso, né? Então era um homem que, embora falasse ali eloquente, tentar ministrar ser eloquente ali quando criança, mas não era um homem estudado, né? Tinha ali parado seus estudos. E diz que Sara, né? No contexto, diz que Sara era de uma família, né? Professava o evangelho, tanto que foi a família dela que pediu para ele retornar e ministrar, mas ela se percebeu que ela estava no contexto de religiosidade, mas que não usa esse termo, né? Mas faltava espiritualidade, ou seja, faltava a experiência do novo nascimento, né? Ela tinha o contexto de viver o evangelho, os pais viviam, né, ali, contexto de igreja, mas é como se ela não tivesse experimentado, né? Não diz esse termo aqui, mas dá a entender como se ela não tivesse experimentado o novo nascimento. É como se Jesus, né, o contexto e o relacionamento com Deus era muito distante. Ou seja, ela não tinha a intimidade com Deus. E ela, admirada, né, que ela vinha de um local, né, ela estudando no Kansas, era um local mais desenvolvido, né, onde tinha o evangelho, né, o evangelho era pregado, mas diz que ela se admirou que aquele pregador, né, não eram como os pregadores cultos, né, e polidos de onde ela vinha, né, diz que eles geralmente no tempo, e ainda é comum, né, tinham esboços, todos eles tinham esboços de ministrações, mas a proposta do Parham era ministrar completamente, né, totalmente guiado pelo Espírito, né? E vale ressaltar aqui, tanto daqui do início da história dele, como ao longo da história dele, ele era um ministro guiado, mas ele estudava muito a palavra, né? Então ele tinha a palavra dentro do coração. Então, ainda que ele não levasse ali no papel, ele sempre, desde a infância, se mostrou como um homem, né, que buscava o fundamento das escrituras. Então ele sempre estudou muito, então ele tinha como ser guiado porque a palavra estava no coração dele. E é bem interessante que daqui para frente, né, desde a história, a própria história dele, como de Sara e de outras pessoas, é interessante como ele despertava, né, naqueles que estavam, que até poderiam se dizer crente, mas a consciência de que aquelas pessoas não tinham, né, ali uma intimidade, não tinha uma experiência, não teve a experiência genuína do novo nascimento. As pessoas viviam num contexto religioso, mas muitos se davam conta que realmente não tinha, né, ali uma experiência de novo nascimento, de conversão e de intimidade real, né, genuína com o Senhor. Um fato curioso é que Parham ele não usava esboços, né? Ou, como o pastor Jackson diz, apoio psicológico. Né? Todas as ministrações dele vinham mesmo desse lugar de entendimento e revelação, né? Que ele tinha experienciado no Senhor. E até o contexto da época, né? O contexto eclesiástico, era muito comum os sermões, porque assim, às vezes a gente ministra para lá, né? Pelo menos às vezes eu boto assim, uma anotação, né? Uma frase, um versículo, mas o contexto era bem comum que as pessoas os ministros, né, escrevessem, né, o sermão completo. Tanto que hoje é muito comum a gente ter os sermões de Charles Spurgeon e tantos outros ministros, porque era comum. Tem alguns livros que é a compilação de sermões, Kenneth Hagin, né, de Smith Wigglesworth, porque era comum se escrever, né, ainda que eles não lessem, mas escrever o sermão completo, né, daquilo que iria ser ministrado. Exatamente. E aí o próximo passo, aos 19 anos de idade, ele foi convidado para pastorear uma igreja metodista, né, em Eudora, no Kansas, um convite que ele aceitou, né, e o livro retrata que ele aceitou isso com muita dedicação, com alegria, mas logo em seguida ele começou a sofrer algumas resistências, algumas oposições por parte dos próprios irmãos e até por parte da congregação, né, porque em alguns momentos em que ele pregava a palavra para as pessoas, né, as pessoas confessavam a Jesus como Senhor, como Salvador, ele instruía aquelas pessoas para que elas procurassem a igreja mais próxima da casa deles, né, para que elas se firmassem, para que elas continuassem sendo alimentadas pela palavra, criassem um vínculo, uma comunhão com a igreja local, né, e essa instrução que ele dava
causou um certo desconforto em alguns irmãos, né? Mas ele estava ciente desse desconforto e ele dizia que era necessário para aquelas pessoas, né, que elas continuassem, né, perseverando no entendimento que já receberam e que também era mais importante que elas recebessem, né, a palavra em uma outra congregação do que elas deixassem de congregar. Né? Então, essa ênfase que ele dava à vida em Deus, a despeito de uma congregação, né, causou um certo desconforto em algumas pessoas. E eu falo que ele, né, sempre a igreja em si teve bastante sucesso, né? Rapidamente os prédios, né? O prédio que era o prédio da igreja ficou cheio e foi necessário mudar de prédio. Mas outra coisa que eu acho bem interessante, que a gente já leu a história, então a gente sabe daqui para frente, né? Mas desde o princípio, outra coisa que foi bem marcante para mim, né? Em relação a ele, o entendimento de reino. Então não era o ministério dele, não era sobre a igreja dele, né? Sobre aquilo, o chamado dele. Sempre, né? Não fala dessa forma, mas eu entendo que ele tinha uma visão de reino. Né? Não era uma visão denominacional, né? Embora a gente congregue numa denominação, mas a nossa visão é de reino, de promover o reino de Deus. E isso foi, né, bem evidente, porque ele passou pouco tempo no pastorado, embora com muito sucesso, mas essa ideia, né, de clãs denominacionais era algo que não agradava a ele, porque ele tinha uma visão, né, de promover o reino de Deus, né, e não promover denominação A ou B, ou então, né, a despeito do crescimento daquela ovelha específica, o crescimento da própria igreja. Então, ele a partir daí, seguiu mesmo um ministério, né, de evangelismo, né? Ele não se filiou a nenhuma igreja e nem se propôs a abrir nenhuma igreja. A gente vai ver mais lá na frente que algumas pessoas quiseram propor, que foi algo que ele não aceitou, porque realmente ele tinha algo, né, uma visão de ministério que ele, né, a gente vai ver que ele cumpriu e foi bem fiel em todas as etapas da vida dele. Então, nesse momento de perseguição, né, da parte da própria congregação, infelizmente, depois disso ele renuncia ao pastorado, né, e ele fala que um certo dia, em um momento de oração, ele ouviu a frase, né, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. A si mesmo se esvaziou, né, falando acerca de Jesus. E o livro fala que essas palavras fortaleceu ele, encorajou ele. E como Vanessa estava falando, né, ele decidiu, tomou uma decisão no Senhor de que as suas reuniões aconteceriam em escolas, salões, igrejas, tendas, onde pudesse acontecer as reuniões, aconteceria se o Espírito Santo direcionasse ele a fazer isso, né? E aqui um adendo que eu acho interessante é como a comunhão com o Espírito Santo, ela quebra a religiosidade, né? Assim, o tradicionalismo. Porque a tradição diz que você precisa se reunir em um lugar X, né? Mas e se o Espírito Santo mover e quiser, né, como outros homens e mulheres de Deus se reuniam em tendas, né, ou debaixo de árvores e tudo nesse tempo, né? E ele se colocou mesmo como essa pessoa que precisava confiar no Espírito Santo para ser direcionado onde deveria se reunir, né? E é bem, assim, hoje para a gente é bem claro a diferença dos ministérios, né? Mas eu acredito que para a época talvez não fosse tão clara a divisão, né? Do ministério do pastor, do ministério do evangelista, né? Então, claramente aqui ele tinha um ministério mais evangelístico. E por mais que não tivesse essa informação, e por mais que não fosse, né, algo divulgado, né, algo bem doutrinariamente separado, porque ele foi guiado, né? Não fala dessa forma, mas a gente entende pelo correr da história. Eu não fui chamado para ser um pastor, né? Existe um chamamento sobre a minha vida, um teor mais evangelístico, e ele cumpriu, né, isso de uma forma bem fiel. Eu acho interessante também porque ele não desprezou, né, essa oportunidade de servir no pastorado, né? O livro fala que ele serviu aquela igreja com dedicação, né, e tudo, mas eu gosto de pensar, né, eu creio que ele foi reposicionado para onde ele seria eficaz, né, para o que Deus realmente chamou ele para fazer.
Exato. Próximo ponto. E aí, né, dentro desse contexto, ele está se relacionando com Sara, né, que se casaram por 6 meses. Eles casaram, e eu estava até procurando aqui para ler, Na página 92. mas não achei a passagem que ele fala sobre Como propôs ela em casamento? do casamento, que ele disse que não tinha, né, se ela estava proposta a fé. Aí eu achei que tanto eu li como ouvi, quando ele se propôs relacionamento sério, que eles ficaram só amigos, né? Ela ficou bastante interessada, porque ele é um pregador diferente, porque ele despertou algo diferente, mas dentro de pouco tempo, logo a admiração e a amizade passou, né, ali de um relacionamento amoroso com vistas a casamento, né? E quando ele foi falar sobre o casamento, ele falou sobre esse chamado e se ela estaria, né, disposta a viver pela fé. Se ela era capaz de confiar em Deus. Aí é uma proposta, viu? E ela aceitou, né? Então, assim, a gente tá rindo, né, e tudo, mas eu acho que esse posicionamento dele já demonstra a convicção dele, né, de que Deus supriria, de que Deus seria um provisor com mais força, né? Isso. Porque ele estava propondo uma mulher em casamento e nessas condições, se você for capaz de confiar em Deus, né, para provisão, quiser casar comigo, e aí Sara aceitou e 6 meses depois eles estavam casados. E logo, né? E logo, é tudo logo, né? O dele, dependendo do que for, é poucos meses, poucos anos, né? No caso nasceu o primeiro filho, precisa ser pelo menos uns 7 meses, né? Logo depois que eles casaram, né? E passaram-se alguns meses, nasceu o primeiro filho deles. E a criança, né, a semelhança do pai também já nasceu com um problema, né, ali de enfermidade. E fala, né, que dentro da revelação e daquilo que ele tinha, né, recebido do Senhor, eles oraram e a criança, né, não melhorava. Os médicos não conseguiam dar um diagnóstico, né? E nesse tempo, ele também foi chamado para orar por um outro homem que estava enfermo. E diz que quando ele orava, né, mais uma vez, vem as Sagradas Escrituras, estão lá, Lucas 4:23. Médico, cura-te a ti mesmo. Um parêntese importante também é que simultaneamente o filho dele enfermo, né, que o livro não especifica a enfermidade, mas o próprio Charles Parham, ele estava com uma enfermidade no coração, né, uma enfermidade grave no coração. Então estavam os dois com quadro e aí surge essa oportunidade dele orar por esse homem, né? Que é bem duas coisas, né, interessantes, que a Amanda pode continuar depois da história, mas eu queria levantar. Que é a questão dele ir, né, a gente vai ver em outra ocasião, mesmo sem ali numa situação em que ele não está experimentando, né, a evidência daquilo que minimamente ele cria, mas ele obedeceu, né? Estava ali num quadro de enfermidade, ele e a família, no caso, ele e o filho, mas ele se propõe a orar por alguém, né? O livro, a história é clara, né? Que ele orava pelo bebê e esse bebê não melhorava, né? Mas mesmo diante desse quadro de enfermidade, ele se propõe a ir orar por uma outra pessoa. E a pessoa fica curada, né? E mais uma vez, a revelação das escrituras. Isso em cada fase do ministério, a gente vai ver que cada passo, cada vez que ele vai crescendo em Deus, as fases do ministério dele vai avançando, né? Até aqui, a questão do batismo no Espírito Santo não estava evidente, né? Ele estava aqui começando a se mover em cura, mas sempre vem uma revelação das escrituras, né? E eu falei isso porque eu acho interessante, porque ele não teve, né, como muitos de nós aqui tem ou está tendo a oportunidade de estudar numa escola, né? A gente tem aí o Centro de Treinamento Bíblico Rema, tem o Verbo Shop também, que é um dos nossos apoiadores, que tem livros. Então tem muito recurso, muita inspiração a gente tem hoje. E esse homem não teve, mas ainda assim, isso não foi uma desculpa para ele andar fora da palavra. Porque ele tinha
conexão com o Espírito e buscava sempre a palavra, é bem interessante. Quando ele obedecia, mesmo que ele não entendesse muito bem, mesmo que ainda não existisse uma convicção dessas realidades tão fortes, essas realidades viam, né? Quer seja por experiências, como a gente viu, que ele teve algumas experiências com o Senhor, experiência de cura, como outras experiências. A palavra sempre foi revelada e ele foi ganhando, né, escopo ministerial e convicção da palavra. Isso, eu achei bem significativo, interessante, né, de ser ressaltado como ele ministrava coisas, né, tanto nesse momento específico de cura, né, em que ele mesmo estava padecendo, né, com uma enfermidade, como também no batismo do Espírito Santo, que a gente vai citar posteriormente, mas nesses momentos em que ele não estava usufruindo daquilo, mas ele não deixava de pregar e ensinar as pessoas sobre aquilo. Por quê? Eu fiquei pensando, meditando sobre isso, porque a fé dele não estava nele e no que ele estava sentindo, como no novo nascimento, né, que a gente já citou, mas estava na palavra, né? E algo também que o livro ressalta é de como ele não teve, né, muitas influências sobre ele, principalmente estudiosos, teológicos e tudo. E o livro fala que para ele isso foi positivo. Nós sabemos que é muito bom receber a influência de pessoas que já, né, traçaram toda uma jornada de estudo, de revelação, de entendimento da palavra, mas o autor coloca para ele, e eu concordo com o autor, que na vida dele isso foi positivo, porque ele foi tendo as suas próprias descobertas na palavra, né, debaixo do ensino do próprio Espírito Santo, né? Depois ele vai se associar com outras pessoas, com outras congregações e tudo, mas é bem interessante, assim, como esses testemunhos interior, né, o testemunho interior que ele tinha da parte do Espírito Santo e a revelação e entendimento que ele tinha da palavra sempre saltava, os textos que ele já tinha lido, os textos que certamente ele já tinha meditado, sempre saltava em tempo oportuno, né, para que ele ministrasse, e aquilo parecia que sempre destravava alguma coisa, né? E aí eu fico pensando como é importante mesmo a gente se expor à palavra, né? A própria palavra fala que a exposição à palavra traz luz, traz entendimento, né? Até mesmo aos simples, e eu vejo esse texto se cumprindo na vida dele, né? Um homem simples, né? Mas que se expôs à palavra e ao Espírito e foi transformado. Ele deixou um legado mesmo aí enorme. Tanto que, posteriormente, assim, em seguida, né, dessa revelação, ele volta para casa e ora pela criança, né? E tanto ele como a criança, eles são curados, né? Eu acredito que é nessa sessão aqui, eu não estou lembrando bem, ou mais na frente, mas em alguma sessão o autor fala que debaixo dessa revelação, né, ele vai ter vários outros filhos, debaixo dessa revelação, ele se propõe a não usar mais medicamentos. Todo o contexto fala que eles sempre oravam e as pessoas, né, os filhos e tudo, eles eram curados, né? Vai ver uma parte baixa um pouco mais na frente, né, de uma perda de uma criança, mas o autor traz esse contraponto, porque a gente vê esses desequilíbrios, né? E depois a gente também vai ver que ele era uma pessoa contra o fanatismo. E aí o autor fala que algumas pessoas se propõem, né, a deixar de tomar medicamentos, a deixar de seguir, né, os tratamentos, tudo que é proposto pela medicina, mas isso debaixo de uma imitação, porque viu alguém fazer. E isso praticado por ele, né, por ele e pelas pessoas da casa dele, que o livro também diz, o autor também diz que ele não impunha isso sobre as pessoas, todos aqueles que decidiam não utilizar medicamentos ou qualquer tratamento, né, da medicina, foi debaixo de uma revelação também. Então, esse é um marco, né, da história dele. Ele não os da casa dele não tomavam medicamentos, não usavam tanto da medicina, porque tinham uma revelação, né, uma convicção da parte do Senhor. Então, quando a gente ministra, né, eu particularmente gosto muito de ouvir os testemunhos de cura, gosto muito de ouvir o ensino de cura e vejo de fé, né? E a gente é instruído que nós já somos curados, que nós já somos sarados. E algumas pessoas realmente recebem inspiração e revelação. E a gente vê testemunhos de pessoas que, né, abandonam ali por uma direção algum medicamento, algum processo terapêutico, e de fato elas experimentam a cura.
Mas existem aqueles que fazem, né, debaixo de uma emoção e de uma imitação, e infelizmente não recebem a cura, ou até tem casos, né, de pessoas, até o Rick Renner fala, de uma moça, né, na congregação dele, que foi a óbito, porque entendeu da cabeça dela que não ia tomar medicamento e que ia ser curada só confessando a palavra. Mas isso não veio debaixo, né, de uma revelação da palavra, e apenas de um ouvir falar algo que alguém viveu. Então, eu acho bem interessante que o autor, ele traz, né, durante o texto, alguns adendos e alguns posicionamentos, e ele fala sobre isso, né, sobre ter convicção, a convicção que tinha e a revelação que tinha na palavra, que ele tinha na palavra. Isso. Não muito tempo depois desse episódio, né, dele, do filho dele, ele perdeu 2 dos seus melhores amigos e ao longo da história dele, né, não sei se pela forma como o autor escreve, mas parece que Deus estabeleceu alguns marcos, né, assim, para ele. Ele experienciou alguns marcos. E essa morte desses 2 amigos marcou, né, algo na história deles. Porque ele fala que diante, né, da sepultura daqueles 2 amigos, ele fala, eu vou ler essa parte, eu acho ela bem interessante. Quando eu me ajoelhei entre as sepulturas dos meus 2 amados amigos que poderiam ter sobrevivido se eu tivesse unicamente falado com eles o poder curador de Deus, fiz um voto de vida ou morte, de que daquele dia em diante pregaria o evangelho de cura divina. Então, obviamente, Deus não criou aquela circunstância, mas naquela oportunidade ele se posicionou, né, diante daquela circunstância, diante de ver os seus amigos mortos, né, ele cai em si, se eu tivesse pregado, né, sobre cura, e aí ele faz esse voto de que nunca mais deixaria de pregar acerca de cura divina. E o autor fala, né, que nesse tempo não era comum no local, né, embora paralelamente a gente vai ver o vovó Éter, né, o Alexander Dow, ministrando cura, grandes avivamentos de cura, mas na região em que ele estava não era uma coisa comum. Então ele começou a ser perseguido por conta, né, dessas manifestações de cura depois que ele se propôs. As pessoas começaram, inclusive, a dizer que era uma coisa do diabo. Então, perturbado, né, com essas acusações, ele decide, né, deixa eu ver se há quantos dias aqui, mas ele decide ficar recluso um tempo, né, fechar-se no seu quarto e balizar, né, aprofundar as convicções de cura que existiam nas escrituras, né? Então ele se debruçou ali nas escrituras para que a convicção do ensino sobre cura divina nas escrituras, né, para continuar aí o ministério de manifestar na vida das pessoas. Exatamente. Dando continuidade, né, um outro marco que aconteceu foi uma ideia revolucionária que ele teve, de criar uma casa, um centro, né, para que aquelas pessoas que precisavam ser curadas pudessem ficar por algum tempo sendo abastecidas, né, sendo ensinadas sobre cura. E aí é bem interessante a descrição dessa casa, fala que era uma casa com uma atmosfera de paz muito grande. O livro fala que ele mesmo, né, colhia flores e colocava flores nas janelas da casa. Então, era uma casa muito harmoniosa, né? O livro fala, eu lembrei agora que tinha cerca de 14 quartos, né? E as pessoas iam, se hospedavam lá e eram cuidadas por ele, pela esposa dele, né? Até que elas fossem curadas, até que elas chegassem mesmo, né, ao nível de compreensão e desenvolvessem fé para aquilo. A casa Betel, né? Isso. E eles, além disso, né, paralelamente, eles ofereciam, né, o autor fala que ele oferecia cursos, já treinando pastores e evangelistas, né, e também tinha outras ações de assistência, né, que era procurar lares para os órfãos e procurar empregos para os desempregados, né? Então ele já começou aí numa empreitada já de assistenciar as pessoas, tanto no Ministério de Cura, né, como também outras frentes assistenciais e já no treinamento do corpo de Cristo. Ele já começou com tudo, né? Verdade. Simultaneamente também começou a publicação de um boletim que acontecia de forma quinzenal, chamado A Fé Apostólica, né? E a princípio esse folhetim ele era mantido, né, pelo pagamento de alguns assinantes, mas depois que ele teve, sempre tem um texto, né, para respaldar o posicionamento dele. Eu achei isso lindo. Mas depois de ele ler Isaías 55:1,
ele tomou a decisão de que as pessoas deveriam ofertar o que Deus colocasse no coração deles. Então, aquilo passou a ser sobrenaturalmente mantido pelo Senhor. E aí, mais uma vez, eu vejo como ele cresceu nessa convicção de que Deus supriria, né, cada uma das suas necessidades. Exatamente. Só interagindo aqui com o pessoal que chegou depois, eu acho que a gente não falou de Simara, né? Boa tarde, Simara. Juliette colocou aqui, pelas histórias são de fato improváveis, levando em conta seus ambientes de crescimento. Todos que a gente trouxe até aqui sempre vem adversos de locais, famílias, né, não tão favoráveis para ser grandes pioneiros, né? Pessoas que romperam muitas coisas. É interessante, né? Eu medito muito sobre essa palavra, improvável, né? Porque os improváveis, eles só são improváveis aos olhos humanos. Porque para Deus não haveria alguém mais provável do que aquele improvável. Então, assim, se você se vê como um improvável, você é o mais provável para Deus te usar. Porque as pessoas, ao verem esse contraste, é aí que a graça, né? Aí que a glória de Deus, o poder de Deus vai poder se manifestar. Mas se a gente é provável para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, onde que a graça de Deus vai operar? Cadê a surpresa? Exatamente. Eu também comecei a ler a história dele, né? E o livro já começa ele com febre, com várias enfermidades. Não era somente uma enfermidade, eram várias enfermidades graves, né? O livro fala sobre a cabeça dele exageradamente grande, sobre uma enfermidade que deixava a pele dele transparente. Não devia ser uma criança horrenda, né? Assim, com umas feições difíceis assim de ver, né? Como Jesus. O texto fala sobre Jesus, nele não havia beleza alguma, né? E aí você começa a ler a história dele e você pensa, como ele era improvável. Mas então, nisso ele se torna provável para que Deus usasse. E é tão interessante, né? Para a vergonha do diabo, é justamente no ministério de cura que Deus vai usar ele. Exato. Giza também falou aqui que chegou atrasada, mas ainda pegou um pouco. Ainda tem um bocadinho, Giza. Fica aí. Lindenberg Mota, Graça e Paz. Juliette Araújo falando, na última ministração de Bud, ele falava, apesar das circunstâncias da enfermidade, a palavra de Deus é verdade. Funciona, é verdade, Juliette. Enquanto eu pensava sobre essa questão, né, de Parham, eu lembrei de Pastor Bud, né, que até o último momento, né, até diante dos tratamentos e tudo, ele nunca voltou atrás e nunca perdeu a convicção que Deus é um Deus que cura, né? Isso. Nós temos um outro... Eu achei essa parte bem curiosa. A parte que fala sobre Stone's Folly. Extravagância de Stone, né? A escola bíblica. A escola... Isso. Deixa me ver só o fio aqui da meada que nós estávamos falando do centro de cura, né? Da casa de cura. Isso, aí ele começou o boletim, né? O boletim da fé apostólica. Tá aqui. Então, algumas pessoas começaram a sugerir que ele deveria abrir uma escola bíblica, né? E, a princípio, ele resistiu àquilo, né? Mas depois de um tempo de jejum, de oração, em novembro daquele mesmo ano, não estou achando aqui exatamente o ano, 1900, ele abre essa escola, né? Essa extravagância de Stone, é um nome bem extravagante mesmo, né? E aí ele começa a ensinar algumas pessoas. Fala também que havia uma torre de oração, né, nesse ambiente. Muitas pessoas eram batizadas no Espírito, né, e naquele mesmo dia já começavam a orar em línguas, e foi aí que aconteceu, né, o outro marco, e pelo menos particularmente eu vejo como outro marco, diz respeito a uma outra mensagem que era muito forte, né, no ministério dele, que era o batismo no Espírito Santo. É bem interessante que ele diz que para participar dessa escola, né, só tinha um requisito, abandonar tudo. Então, os alunos, né, era uma espécie de internato, bem simples. Não é como o Rema, para quem não conhece, que você vem, assiste aula e volta, né, era como se fosse um internato, as pessoas ficavam naquele lugar, nessa casa, né, que era tipo, parecia uma estrutura de castelo, e cada aluno tinha que crer para o seu sustento, né, e ele próprio cria para o sustento geral, né? E tem vários testemunhos, não dá tempo pra gente falar, mas vários testemunhos de provisão sobrenatural, que ele precisava pagar um aluguel e não tinha dinheiro, e alguém vinha e dava exatamente o dinheiro, a quantidade de dinheiro necessária para pagar aquele aluguel, né? Ou então qualquer outra conta, qualquer outro mantimento.
Então ele realmente vivia, né, não fala ele como, não traz muito, o texto em si não traz muito o entendimento dele como homem de fé, né? Mas ele é um homem de fé, ele verdadeiramente se propôs a confiar em Deus, e todos que quisessem estudar nessa escola tinham que confiar, vai para lá, estudar, orar, e tem que depender de Deus para chegar à provisão. E é bem interessante que no início da escola não tinha essa tônica, né, na proposta, né? Não tinha essa tônica do batismo no Espírito Santo, porque ninguém era batizado, nem ele mesmo, né? Mas uma das propostas, né, existia provas, assim como tem no Rema, né? E uma como se fosse o trabalho, né, que ele deixou para os alunos, ele fez uma viagem e deixou um trabalho para os alunos, para eles estudarem Atos. Em 3 dias. Ao início ali de Atos, sobre o batismo no Espírito Santo. E diz que todos os alunos, eram 40 alunos, chegaram à evidência, né, chegaram à conclusão que aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo falaram em outras línguas. E ele escutou os 40 relatos acredito que o pessoal fez um resumo escrito, e ele escutou todos falando sobre a evidência, né, do batismo no Espírito Santo. E daí começou, né, tanto o ensino como o boom no ministério dele, e depois na vida dele também, de receber o batismo no Espírito Santo. Exatamente. Nessa mesma oportunidade, né, o autor coloca que havia um frescor espiritual que parecia cobrir a reunião, e uma das alunas, né, depois de toda essa exposição dos relatórios, uma das alunas pediu para que ele impusesse as mãos sobre ela, orasse, porque ela tinha uma convicção de que ela tinha um chamado missionário, né, e ela desejava essa evidência, né, do falar em línguas, e ele pareceu receoso, né, e como Vanessa disse, nem ele mesmo era batizado, né, no Espírito Santo, não falava em outras línguas, mas ele impôs as mãos sobre ela e logo ela foi batizada, né, com a evidência. Ela começou, e o texto relata que, se eu não estou enganada, tanto ele como ela passaram alguns dias orando. Deixa eu ver se eu encontro aqui direitinho. Ela fala em chinês. Ela fala em chinês, exatamente. A dele é o posteriormente. Então, assim, o que a gente tem entendimento, né, do contexto que nós estamos, eles não só foram batizados, né, como já receberam a manifestação da variedade de línguas, né? Posteriormente, ele é batizado, né? Outras pessoas, ele experiencia, ele vê, né? Diz que 12 pastores estão lá na capela, porque na edificação tinha uma capela, os pastores estavam lá, ele foi chamado, e quando chegou lá, os pastores estavam orando em línguas. Então, a experiência dele foi posterior, mas ele falou em sueco. Exatamente. Então, não só o dom, né, o batismo no Espírito Santo com a evidência de orar em línguas, como também eles experimentar a variedade de línguas, que o autor, né, não traz essa questão, mas a gente entende que é uma manifestação dos 9 dons, né, que tudo começa com o batismo no Espírito Santo. Né? Isso foi um marco, né, gente, para a vida dele. Boa parte do livro fala, né, de alguns relatos, de alguns testemunhos de pessoas que foram batizadas, que, na verdade, experimentaram, né, muitas outras manifestações da parte do Espírito Santo por causa desse iniciar, né? Nós precisamos ganhar tempo. Vamos resumir, porque realmente a história dele, gente, é muito grande. Até então, eu acredito que tenha sido a maior. É uma das maiores. Não lembro, mas é muito grande. Aconteceram muitas coisas na vida desse homem. Deixa-me ver onde que nós podemos dar continuidade. Ele tinha um ministério meio que uma vida meio nômade, né? Depois dessa escola bíblica aí da extravagância, né? Esqueci que é o nome do proprietário. Eles, depois de um tempo, né, essa casa fecha, eles vão para um outro lugar. Aí começa também o ministério de tenda, né? Vai para Kansas. Então a gente vai ver em várias, não dá tempo de ler tudo, né, mas você vai ver em vários momentos, né? 2, 3 anos, ele vai migrando de acordo com a direção do Espírito. E lá em 1903, ele começa a pregar em tendas. E aí depois muda para o Texas, né? E aí vem, acho que a parte interessante a gente comentar, que depois do Texas, depois de cumprir ali, né? No Texas, ele encontra Seymour, que é um dos precursores da Rua Azusa. Seymour era um negro, né?
que estudou em uma das escolas dele, que pelas leis locais não poderia, porque existia a segregação, né? A gente vai ver depois a história de Seymour, o próximo capítulo do verbo literário. Já fica a deixa para você, tá? Se você gosta de... Tem pessoas que gostam de ouvir e depois ler, e tem pessoas que gostam de ler e depois ouvir. Eu gosto de ouvir e depois ler, né? Mas assim, já fica a deixa para você. O próximo general de Deus que a gente vai ler é Seymour. William Seymour. William Seymour, do Avivamento da Rua Azusa. Muito conhecido, tá bom? Então já aproveito, já convido o povo também para assistir a próxima live. A história fala, né, que ele é visto como o pai do Pentecostes, né? Tem essa figura paterna, que foi o que aconteceu aí com Seymour, né? Eles passaram um tempo com essa proximidade, né, de paternidade. E após isso, a próxima fase, ele vai para Sião, que é a cidade, né? Se você assistiu o anterior, é a cidade onde Alexander Down, né, constrói ali o seu ministério, e ele começa a ver ali uma oportunidade nessa fase. As pessoas já estavam no final ali, já de descrédito, e a Amanda lembra mais de Dow que eu, mas já estava na fase de descrédito do ministério de Alexander Dow, e ele viu ali como uma oportunidade ministrar o batismo no Espírito Santo, para trazer refrigério, né? Porque as pessoas estavam desesperançadas, desenganadas, né? Muitos tinham vendido, desfeito dos seus bens para estar naquele lugar por conta do chamado de Dow. Então ele viu ali uma oportunidade de ministrar o batismo no Espírito Santo, mas ele encontrou muita oposição, né? Porque ali já estava no final do ministério, né? Assim, perto do final, já tinham outras lideranças sobre esse ministério, sobre a cidade de Sião, e essas pessoas começaram a perseguir Parham. Então ele se propôs, né? Diz que ele em alguns momentos tentou locar, né, algum prédio, alguma sala para poder fazer as suas reuniões, mas houve muita perseguição a ponto de, em alguns momentos, ele ter, né, porque a gente vai ver ao longo da história que ele vai, né, e volta em algumas vezes para Sião, ele sai, né, com o ministério itinerante, mas sempre volta. Mas é interessante que, mesmo indo e voltando, ele sempre é perseguido, né, por essas lideranças ali de Sião, né? Eu não lembro se tem aqui o nome. Tem Wilbur Voliva, né? Aparentemente, esse homem perseguiu o ministério de Parham, inventando, né, uma série, inclusive que Parham tinha um caso com outro homem, né? Os jornais tanto seculares, né? Eu falo, tanto seculares como os jornais evangélicos, né? Começaram a disseminar notícias sobre esse relacionamento, né? E dentro do contexto, ele era não só visto moralmente, mas como era uma prática ilegal pela lei da época. Então, ele foi bastante perseguido, né? Forjaram provas, né, em um outro tempo. Eu não lembro, mas pronto, tá aqui, eu frisei. 9 anos. Ele foi embora, né, uma certa ocasião, voltou para o Kansas. A família dele, a esposa dele, não aguentou a perseguição. Pegou as crianças, né, ele estava no ministério itinerante na Inglaterra e no Canadá. Pegou as crianças e voltou para a cidade deles, uma cidade que eles já tinham morado, porque não aguentou a perseguição das crianças. Diz que as crianças dele chegavam chorando da escola porque eles eram perseguidos. Tudo isso por conta desse contexto, né, de dominação denominacional, né? Os líderes de Sião queriam que ali só estivesse o ministério ali, a continuação de Alexander Dow. 9 anos depois, quando ele volta, essa mesma perseguição continua, a ponto de os jornais publicarem uma declaração escrita como se fosse o próprio Parham assumindo a relação com esse outro. Tudo, né? Tudo forjado. Nunca. Isso foi bem polêmico durante anos. A gente vê aqui, 9 anos se passaram. E um grande escândalo, né, gente? Uma polêmica mesmo no ministério dele, sem provas. Sem provas. Na verdade. Na verdade, lendo o nosso livro, eu julguei inocente. Exato. E diz, né, porque pela prova. falta de consistência mesmo, tanto dos jornais como dos possíveis investigadores, né? Era tudo muito frágil, né? As informações, os dados que eles apresentavam.
esse homem sofreu muita perseguição, gente, das mais absurdas possível, né? A ponto que eu lembrei agora, que ele foi disseminaram nos jornais que ele estava preso por conta dessa prática, né, que era criminosa, enquanto ele estava em Sião ministrando. Então foi até tem um relato que eu até tinha, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fala, pronto, ele diz que creio que a maior tristeza da minha vida seja o fato de saber que meus inimigos, na tentativa de me arruinarem, acabaram destruindo tantas vidas preciosas para Deus. Ou seja, não era só a reputação dele. Obviamente que ele sofreu, a família dele sofreu, né? Mas tantas pessoas que credibilizaram o ministério desse homem, né? Por conta dos sinais, dos prodígios, da fidelidade dele, da consistência ministerial dele. Mas pessoas com a fé fragilizada, né? Com a fé inicial, né? Muitas vezes se decepcionaram com Jesus, se decepcionaram com o Senhor por conta de falsos boatos, né? De ver ali um homem que estava manifestando a vontade de Deus e depois receber a notícia que o homem estava numa prática, além de imoral, né? Para a época, ilegal. Então, acredito que não traz os números, mas muitas pessoas devem ter enfraquecido na fé, devem ter caído na fé, devem ter se decepcionado por conta desses falsos rumores, né? Motivado por um desejo, né? Contrário ao reino de Deus, que é minar o ministério de alguém, que é monopolizar a vontade de Deus, é colocar uma placa no reino de Deus, né? Isso. E algo também interessante, né, e inspirador de certa forma, que mesmo ele sendo, né, injustiçado, como a gente entende pela leitura, é que ele nunca deixou de pregar, nunca deixou de ir a uma cidade que entendia que Deus estava enviando ele, nunca deixou, né, de ser efetivo no seu ministério. Inclusive, uma informação bem interessante é que em uma dessas reuniões em que ele estava ministrando, Gordon Lindsay, que é o precursor, né, de Cristo para as nações, ele confessou a Jesus, né, e entregou a sua vida a Jesus. Então eu fiquei pensando assim, né? Imagina, você está fazendo ali a vontade de Deus, cumprindo o seu ministério, servindo ao Senhor, servindo pessoas, e você cai num escândalo desse, né? Você, mesmo sem ter feito nada, você está ali como um participante numa polêmica dessa. E aí eu imagino assim que a vontade de muitos seria desistir, né? Parar, achar que aquilo não compensaria, ou enfim, mesmo se sentir injustiçado ou vítima, mas ele continua pregando ali a palavra, né, compartilhando com as pessoas aquilo que ele cria, né, e nisso ainda existe fruto, né, ainda existe resultado e efeitos daquilo que ele fez no Senhor. A própria F.F. Boshoff, né, que é um dos ele ministrou dentro dessa temporada itinerante, ministrou na casa, né, ali de F.F. Bosworth. Isso. E aí nós vamos para as páginas finais do livro, né, em que um sonho dele é realizado, o sonho de alguns amigos se reuniram, né, e ofertaram uma viagem para ele, para a cidade santa, né, Jerusalém, e ele vive esse sonho, e eu não sei se influenciado por isso ou não, mas ele começa a compartilhar com algumas pessoas que ele estava sentindo, né, confidenciando que ele estava sentindo que o fim da sua vida estava próximo. E aí, nesse fim da vida e também no fim do livro, a gente vai entendendo assim como a convicção de eternidade estava no coração dele, né? Em vários relatos, né? Eu quero ler 2 para vocês. Ele compartilha, né, essa convicção de eternidade. Nestes dias estou vivendo à beira da terra gloriosa e tudo é tão real do outro lado da cortina que eu me sinto imensamente tentado a fazer a travessia. Segundo ponto. Quando encontrar face a face com meu mestre, não poderei me gloriar de nenhuma boa obra que tenha feito, mas poderei dizer que fui fiel à mensagem que ele me deu e que vivi uma vida pura e sem mancha. Ele morreu aos 55 anos. Eu não tinha decorado, né, a idade que ele morreu, eu estava escutando, né, li e depois escutei. Aí o áudio dizia, né, ele morreu aos 55 anos, Deus. Quando a gente vai vendo tudo que ele viveu, né, que não dá tempo de falar tudo, mas tudo que ele viveu, para onde ele foi, o que ele fez, eu pensava que na minha cabeça ele tinha vivido pelo menos 75 anos, mas morreu aos 55, né? Exatamente. Então,
Mas cumpriu. Cumpriu, né? Como ele mesmo diz, com fidelidade, não se orgulhando de nenhuma boa obra que ele poderia, que ele fez, que ele construiu, né? Que ele executou, mas guardando com fidelidade aquilo que havia vindo ao coração dele por inspiração, por direção, né? E obedecendo ao Senhor. Então, nos minutos finais, acho que já é quase um costume, né, Vanessa? Já virou. Do nosso programa, a gente sempre pergunta para quem está nos assistindo o que é que vocês aprenderam com a história dele, né? O que é que ficou forte para vocês? O que ficou de inspiração para que vocês reproduzam também na vida de vocês no que diz respeito a Charles Fox Parham? O que foi, Amanda? Eu acredito que a fidelidade, né? Ele foi um homem realmente fiel a Deus, assim. E eu acho bem interessante como a história dele me parece ter sido contada com muita honestidade, né? No começo da vida dele, você vê fragilidades, você vê limitações, mas depois você vê um homem em fé rompendo cada uma dessas limitações e não somente resistindo, mas realmente rompendo, né? E manifestando o poder de Deus, assim, né? Novamente, como alguns outros avivalistas e evangelistas, né? Essa questão de ser um homem ou uma mulher visionária mesmo, né? De provocar coisas que para o seu tempo ainda não tinha, não existia ou aparentemente não dava, mas que ele rompeu, né? Algo que particularmente, assim, também me deixou muito inspirada foi essa atmosfera da casa, né? Parece assim que você vai lendo o livro e você vai participando entrando, daquilo. Né, nos cômodos. É muito poderoso. Eu achei assim muito, muito interessante. E como era um homem, porque a gente infelizmente, né? Às vezes a gente categoriza que algumas partes elas são mais santas do que outras, né? Na nossa vida, ou na nossa casa, ou no ministério e tal. Mas não existe isso, né? Nós somos chamados para sermos inteiramente santos. E essa parte, assim, dele florir a casa dele, isso, para mim, me remete muito, assim, a alguém que parecia se esforçar para viver integralmente ali as verdades da palavra, né? Parece ser um detalhe simples, pode passar até despercebido para alguém ou ser besteira para outros, mas esse desejo de ter um lar harmonioso, né? Ele sendo um homem, que às vezes homens não são tão atenciosos, né, com esses detalhes, mas reflete um pouco do que eu acho que o coração desse homem transparecia. Eu achei bem inspirador. E é bem interessante que o próprio livro traz, né? Que ele era uma pessoa que ou você gostava muito ou você odiava, né? Ou você amava ou você perseguia. Mas fala sobre a personalidade dele, que ele era visto como independente, se apoiassem, né, o ministério dele ou não, mas ele sempre era visto como um homem alegre e de bom coração, né? Então, vendo a imagem, né, desse homem, a personalidade, né, e esse detalhe, o detalhe da casa também me chamou bastante atenção. É como se eu conseguisse respirar o ar daquele lugar, né? E eu imagino que existia mesmo essa atmosfera da presença de Deus que, com certeza, influenciava, né? Naquelas pessoas que chegavam enfermas, amarguradas, cansadas, né? A situação de enfermidade seja mais grave ou menos grave, mas a gente sabe que é uma condição natural que não é favorável, né? Pela fé, muitas vezes a gente resiste à enfermidade e a alguns sintomas, mas a gente entende que naturalmente é uma coisa que traz muita aflição para a alma, né? Traz um contexto muito pesado, às vezes sombrio, né? E naquele lugar, através desse homem que era guiado pelo Espírito, né? E eu acredito que ele era um homem muito quebrantado, né? Seguia a voz do Espírito. Então, tudo ali era preparado, né, para que aquelas pessoas tivessem refrigério na sua alma e posteriormente recebesse a cura, né? Particularmente também eu acredito que a perseverança dele, né? Principalmente em relação às perseguições. Ele sempre foi muito perseguido, a gente não falou, mas eu lembrei que um dos filhos dele faleceu, né? E além da dor de perder uma dessas crianças, sendo um ministro que fala sobre cura, né? Não tem registrado mas fala sobre cura. Além da dor, diz que além da dor de perder a criança, eles ainda ficaram muito, assim, tiveram que ter muita força, muita fé, muita convicção, porque eles foram acusados da própria morte da criança. Né? De ter negligenciado, de ter sido a postura deles que fez a criança ir a óbito. E não só pessoas alheias, mas pessoas de dentro do contexto, né, deles, de família, de ministério,
Então foi um ponto de muita dor. E diante de tanta dor, de tantas acusações, né, injustas, né, eu creio particularmente que é injusto. Fala um livro que nunca foi provado, mas eu creio sim que era uma perseguição e acusação injusta, e esse homem perseverou, né, diante de tantas dificuldades. Eu me vejo, às vezes, meu Deus, tem coisas que são bem menores, eu ainda fico, às vezes, balançada, e uma das coisas que me marcaram e sempre me marca é a perseverança desses homens e mulheres diante de tanto desafio, de tanta perseguição. O detalhe também dele sempre ter um texto da palavra, um trecho, um versículo, né, uma frase, para nortear as decisões dele, assim, me fala de alguém que tinha um acervo, né? Alguém que construiu um acervo, uma estrutura na palavra. Juliette colocou assim: convicção e perseverança em seguir cada uma das promessas de Deus, com uma visão macro. Muito bom. Então, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós nos prolongamos um pouco mais, mas já fica também a deixa, né, ressaltando mais uma vez que o próximo avivalista, o próximo general será William Seymour. Então, na próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde, nós estaremos aqui para conversar sobre ele. E se você quiser, né, se fizer parte do seu modus operandi, lê a história antes para você estar contribuindo com a gente no chat. Certamente você vai conseguir muitas informações, porque é um dos avivamentos mais conhecidos e divulgados. Verdade. Então, caso a gente não cite alguma coisa, por favor, acrescente no chat na próxima sexta. Então, acredito que seja isso. Se você não tiver mais nenhuma consideração, nós estamos encerrando o programa, né? Não poderia deixar de citar o Verbo Shop, né? Eu tenho esquecido de falar do Verbo Shop, mas se você é um leitor, se você, né, gosta desse ambiente de livros, se você está sempre comprando livros ou não, se você deseja iniciar nessa carreira, nessa jornada na leitura, aqui na Igreja Verbo da Vida, nós temos um Verbo Shop, uma livraria, você pode adquirir alguns títulos, né? Nós estamos localizados aqui na Avenida Presidente Dutra, no número 881, para você que faz parte de Mossoró, no bairro Alto de São Manuel. Você pode entrar em contato conosco ou também no Instagram. Acredito, se eu não estou enganada, é Verbo Shop Mossoró. Isso. Certo? Então, vai lá, adquire o seu livro. Se por alguma eventualidade não tiver o título que você está procurando, a gente faz a encomenda e você vai receber o seu título, certo? Eles são apoiadores do nosso projeto. E sempre que possível a gente vai estar ressaltando, não somente porque eles são nossos apoiadores, mas porque nós amamos o trabalho dos nossos irmãos lá e reconhecemos, né, a importância da leitura. Então, acredito que é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.